Boa noite. Vocês viram a treta da... Ai, Jesus, a moça que reformou o apartamento alugado? Deve ter visto, né? Eu tô muito atrasada nos assuntos, mas eu tô nem aí, foda-se. Mas vamos ver aqui da Smack, a gente... Nesse canal a gente ama Smack. Se você não gosta dela, você pode ser tirado do meu canal agora, de preferência. Se que eu sou o Trevor. Aí eu respondo por ele dele, tá? Nem vem com essa porra aí. Transfobia que aqui eu medo o processo. Não tem R$1 no meu bolso. Apartamento alugado da Dora Figueiredo? Eu acho que sim, porque eu fiquei sabendo. Eu nunca estive tão obcecado por uma história igual eu estou obcecado pela história do apartamento da Dora Figueiredo. Nunca. Eu ficava vendo o meu Twitter e toda vez que alguém me mandava um projeto da Doma Arquitetura bizarro, eu entrava em pânico. Quando eu vi o micro-ondas no chão, eu falei, meu Deus! Meu Deus! Vamos entender essa situação? Eu já entendi, porque eu vi tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês, né? Já que é o react. Eu acho que eu devo uma explicação pra vocês sobre o meu apartamento de revista. Um tempo atrás, Por que eu tô ouvindo só de um ouvido? Que estranho. Mas acho que vocês estão ouvindo normal. eu achei que esse apartamento seria a realização de um sonho. E por um tempo eu continuei achando isso. Só que eu quero falar sobre algo que as pessoas... Pra mim eu tô ouvindo só de um lado. Mas tudo bem, né? Vai que ela fala meio assim, bem mais pra esquerda. A gente não pode julgar, né? normalmente não falam, que é em tudo que tá na internet, que é bonito na internet, é bonito na vida real. Eu aluguei esse apartamento com a intenção de comprar e reformei ele todo e no final deu tudo errado. Mas bora começar essa história do começo. Era a primeira vez que eu ia morar sozinha e eu tava muito animada. Eu resolvi que ia procurar um lugar, que eu ia conseguir diminuir a quantidade de coisas que eu tinha. Eu fiz uma limpa nas minhas coisas pra caber neste apartamento. Só que foi no meio da pandemia, então eu sentia que eu precisava realizar meus sonhos porque o mundo ia acabar a qualquer momento. E foi aí que eu lembrei de um post na internet de uma blogueira famosa que tava reformando o apartamento. E eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero essa vida, eu quero ter esse lugar, eu quero que o meu apartamento seja incrível, eu quero ter um apartamento de revista. Mas o que era pra ser um sonho acabou virando um pesadelo. Por isso que o meu apartamento não tem uma parede pintada. A única coisa que eu reformei no meu apartamento foi botar um monte de parafuso nas paredes. Porque eu tenho que pendurar minhas 3 placas do YouTube que eu tenho. E eu pintei essa parede daqui. A única parede pintada é essa daqui. Que o apartamento não é meu. Um dos motivos pelo qual vocês me perguntam, ai, Ismael, por que você não investe esse dinheiro? Por que você não guarda dinheiro pra você, com o dinheiro que você tinha, você alugar? Eu não gosto de apartamento alugado. Gente, uma coisa que eu odeio é gente opinando no que não foi chamado. Vamos começar a discussão aqui, não tem nada a ver com o vídeo. Mas eu odeio. A Esmalte não perguntou nada, eu acho, né? Ela não perguntou se alguém quer sugerir o que ela quer que faça com o dinheiro dela. Aí... Ai, não atura. A não ser que eu te peça opinião, você fica bem quietinho, só assim. Pavor de apartamento alugado. Não gosto de jeito nenhum, gente. Imagina, eu reformo, faço uma coisa legal no apartamento, faço uma pintura. E aí depois tem que deixar aqui tudo de volta, tem que pintar tudo de branco. De novo. Péssimo. Não quero isso pra minha vida. Não quero de jeito nenhum. Gasto o mínimo possível com esse apartamento. Se eu trocar uma lâmpada, eu tô guardando as lâmpadas que queimou tudo. Porque tinha umas lâmpadas que queimaram aqui na casa. Eu tô guardando tudo, porque até as lâmpadas que eu comprei eu vou levar. Até os LED, tudo. Lâmpada LED, lâmpada fosforescente, tudo negócio. Vou levar tudo. Não adianta. Tá certo? E o maior desperdício de dinheiro que eu já fiz na minha vida. Eu aluguei esse apartamento, reformei inteiro com a ideia de vir morar aqui. Mas com o tempo, aqui ficou muito pequeno pra mim. Pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço, era tudo muito apertado. E eu sinto que o projeto não foi realista. A gente vai falar sobre o projeto realista ou não, com alguns projetos da Doma Arquitetura que reformou o apartamento da Dora logo em breve. Mesmo sabendo que a minha vida não caberia mais aqui, eu queria ter esse apartamento pra minha mãe morar, pra algum amigo morar ou pra alugar pra outras pessoas, porque eu realmente fiquei apegada nesse projeto, porque eu vou contar pra vocês tudo que eu passei pra isso aqui ser realizado. Então vocês vão entender o apego. Mas resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que realmente mudou e valorizou esse apartamento foi a obra que eu custeei, né? Então ficou pesado pra mim,
não tenho dinheiro pra isso e vou ter que me mudar. Porque não faria sentido eu pagar a obra 2 vezes, né? Se eu pagasse a obra e o que valorizou, eu estaria pagando a obra 2 vezes. É que isso aí a gente faz no contrato. Isso a gente escreve, né, no papel. E aí a gente faz, ó, você vai assinar aqui, ó. Toma. Porque senão as pessoas são filhas da puta. Nem todo mundo é filho da puta, mas a maioria das pessoas são. Mas até aí, sei lá, burrice minha, por ter acreditado na palavra das pessoas. E agora eu me sinto no dever de falar a verdade. Mas aí eu vou separar em partes, tá? Então essa parte... Eu vou falar em par, eu vou falar a verdade, quer dizer... Mas eu não vou falar só uma verdade, eu vou falar parte 1, parte 2, parte 3, né? Pra ganhar bastante dinheiro em cima da verdade. Dar uma valorizada na minha verdade, né? Definitivamente, a ideia de reformar um apartamento alugado foi uma das piores ideias que eu já tive na minha vida. E eu não... Não, reformar um apartamento alugado não foi a pior ideia que você teve. Foi a pior ideia que eu já vi na minha vida, Dora. Com todo o respeito que você dá esse meio vídeo já. A esmalte. Ela acaba com as pessoas, né? Tá louco, tio. Já editamos vários vídeos pra você. Mas, inclusive, o vídeo do tour pela casa dela. Cadê? Eu acho que a gente editou esse vídeo pra ela. Ela pagou e não postou. Fica o questionamento. posso dizer que não me avisaram. Mas como eu falei, eu tava num momento extremamente conturbado, era pandemia, eu não aguentava mais olhar pras pessoas que estavam morando comigo, eu amo vocês, tá? Eu não tava aguentando mais, porque eu queria ter o meu espaço, só que eu não tinha dinheiro pra ter o meu espaço do tamanho que eu precisava. Aí eu resolvi ter uma ideia brilhante, que era pegar um apartamento menor, fazer uma mini reforma e aí conseguir ficar nesse apartamento menor, porque era mais barato. E aí foi me vendido um projeto que ficaria pronto em 3 meses e que seria 100% parceria. Aí eu falei, perfeito, vou pegar esse apartamento pequeno, vou fazer isso em 3 meses, pago 3 meses de aluguel e vou ter aí o apartamento, vou ficar aqui por uns 5, 10 anos e tudo bem, se eu não conseguir comprar no final, eu vou viver bem aqui, então tá bem. Então reforçando, eu só peguei este apartamento e reformei ele alugado porque foi me prometido 3 meses de obra. Obras atrasam, eram no meio da pandemia e eu Eu já tenho tanta coisa pra falar. Até perdi. Mesmo que fosse 3 meses, você botou na ponta do lápis, meu amor, que você tinha que estar em outro lugar. Não nesse apartamento alugado. Você botou na ponta do lápis, mesmo que fosse parceria e tal, os carai. Obra tem custo. Faltou não sei o que, vai pra você. Eu queria fazer esse projeto aqui, não era de acordo com a parceria, você vai pagar. super entendo esse fato. Só que houve uma falha na comunicação ali, que até hoje eu não consegui identificar, até porque a assistência depois da obra foi basicamente inexistente, então eu não consigo nem entender o que aconteceu. De 3 meses foram para 6 meses, de 6 meses deu 1 ano, eu tava morando num apartamento de 14 metros quadrados, com a minha cachorrinha, e eu não conseguia me mudar pra cá, porque a obra não estava completa. Mas que ideia de jirico. Gente, que ideia de jirico. Eu tava achando a Dora, tipo, nossa, ela tá exagerando muito e tudo mais. Mas 1 ano pra reformar um apartamento de quê? 35 metros quadrados, porque eu tô aqui com o vídeo aberto. Aqui, ó. Doma Arquitetura, kitnet pronta. Essa é a casa da Dora Figueiredo. 1 ano pra reformar uma kitnet de 35 metros quadrados. 35 metros quadrados. A minha casa tem 120. Dividido por 35. Vamos dividir? Demoraria 3 anos e meio pra reformar a minha casa. Gente do céu. Se a Doma Arquitetura pega meu apartamento, separa aí 5 a 6 décadas. Isso tudo pagando 2 aluguéis no meio da pandemia. Nesse ano eu tive parcerias incríveis com marcas que realmente ajudaram a realizar esse projeto. E por isso eu agradeço imensamente. Eu tive esse privilégio. Mas eu sei que às vezes as pessoas que me veem, que veem uma foto numa revista, não tem. E é por isso que eu me sinto responsável em vir aqui e falar o que eu passei. Com mais ou menos 1 mês e meio de projeto idealizado, já pronto, eu perguntei, e aí, quando é que vai começar? Porque eu tô pagando aluguel, né? Já é o 2º mês que eu tô pagando aluguel e eu preciso que comece a acontecer alguma coisa no apartamento, que senão não faz nenhum sentido. Aí eu tive a resposta de que não iria acontecer mais a parceria. E que na verdade não seriam 3 meses e sim 6. E que eu ia ter que pagar Não. Eles passaram 1 mês e meio. 1 mês e meio pra fazer o projeto. Você foi, perguntou, falou que não ia ter mais parceria. E você aceitou? Não.
Não pode jogar fora esse projeto aí. Não quero mais. Beijo. Não. Coisas. Mas tudo bem, planos mudam e eu resolvi continuar. Aí eu já teria caído fora. Eu falei assim, então fica com Deus, tá certo? Só de raiva. De verdade mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sou calejado de coisa dando errado na minha vida. Eu sou uma pessoa que as coisas já deram muito errado pra mim, muitas vezes na minha vida. Então quando começa a dar merda, eu já pulo fora. Se deu um probleminha, tipo assim, então deixa. Se já não é mais o plano inicial, eu já não quero. Eu teria pegado com outro arquiteto, eu teria feito um projeto com outra pessoa e teria pagado só pra não ter dor de cabeça. Porque eu já tomei muito não no ouro do meu... E eu não aguento mais passar raiva. Eu não gosto de passar raiva. Se duplica o prazo pra mim e já diz que já não vai ser tudo parceria, já mudou o projeto inicial, então deixa. Deixa, não quero mais. Fiquem com Deus, tá? Completamente apaixonada por tudo e eu queria muito realizar esse sonho. Bom, atraso em obra acontece, né? Acontece. Só que não foi só isso. Tiveram vários problemas durante e principalmente depois que a obra já estava feita, porque eu estava vivendo um sonho e as pessoas em volta de mim falavam: Dora, tem alguma coisa muito errada nisso tudo. E eu vou contar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Óbvio que tem parte 3. É óbvio. Eu nunca mais quero fazer uma obra na minha vida. Depois de 9 meses de atraso e uma falta de comunicação. Dá pra ter um filho pra esperar. Mas não é fazer obra, é concordar com obra de parceria e no lugar alugado. Isso não cabe na minha cabeça, quem que faz uma coisa dessa. Trabalhei no Canadá, né, vamos dizer assim. E eu via lá o pessoal, né, reformando, a gente ia lá, beleza. Mas era tipo o aluguel que a pessoa comprou. E depois reformar. Aí sim você faz. Não vai esperar que o cara que te alugou, que espera que você viva naquele lugar, daquele jeito que tá, né? Que você vá comprar do mesmo valor, entendeu? Impossível. Absurda. Eu me mudei pra cá achando que tudo ia ficar pra trás, todo o estresse da obra, todo o dinheiro que eu não podia ter gasto e gastei, ia ficar pra trás e eu ia me mudar e ia ser tudo incrível. Mas foi depois de postar na internet que eu comecei a ver os problemas. Em primeiro lugar, surgiu uma... Aí você já fez errado. Porque como você vai passar pra internet, postar na internet uma coisa que você fez, você pagou, você é uma pessoa influencer, até onde eu sei, né? E você tem que falar o que você acha de verdade, uma review, pelo menos eu acho, né? Eu vou fazer uma review aqui dessa capinha aqui, chubrega. Ela chegou pra mim, aí eu vou gravar e postar dizendo que é maravilhosa, sendo que eu nunca usei. No menor sentido. Goteira no apartamento e ninguém queria resolver uma pessoa ficar jogando pra outra pessoa, isso foi terrível. Tive diversos problemas com ar-condicionado, inclusive uma vez que um deles superaqueceu e o outro virou, assim, basicamente uma máquina de gelo. E hoje em dia ele não funciona. Teve uma falta de comunicação imensa na hora da cama, porque eu pedi uma queen, disseram que não dava. Quando eu cheguei aqui, tinha uma queen e eu tinha comprado um negócio de casal e aí eu tive que mudar. Mas assim, bom, tudo bem. E foi aí que eu comecei a perceber que isso aqui era um cenário belíssimo, um cenário lindíssimo para tirar foto e fazer um vídeo, mas não para morar. Eu tive diversos problemas, desde um painel de ripa que foi colado numa área externa e obviamente com o tempo foi descolando. A parte elétrica parece que foi feita de qualquer jeito, porque tem até hoje luz que não acende, luminária presa com durex. Mas 1 ano pra colar a luminária com durex. Isso é doma arquitetura. Que coisa maravilhosa. Do meu colapso mesmo foi a piscina lá em cima. Eu queria ter uma jacuzzi, eu perguntei se dava e me responderam que sim, fizeram todo um projeto elétrico. Eu comprei a piscininha, aí eu fui lá, usei e eu recebi uma notificação judicial. Diva. Pensa aqui comigo. Você tá construindo com os construtores ou na porcaria do prédio? Você vai pedir só para a construtora, gente, para arquitetura, sei lá o que é isso. Sempre quando você vai fazer um projeto num prédio, você fala com o administrador do prédio, o síndico do prédio. Ele fala com todo mundo antes de pintar, trocar fio, passar a internet. Sempre. Você vai se comunicar só com eles.
prédio dizendo que eu não poderia ter aquela piscina e que aquilo poderia causar problema na estrutura do prédio. Essa é a parte mais que me pega. Por quê? No começo, quando eu comecei a ver essa situação toda, eu falei assim, poxa, foi erro da Dora, nossa, uma jacuzzi no prédio. Mas quando você para pra ver, ela contratou, entre várias aspas, uma empresa de arquitetura. Ela perguntou pra empresa de arquitetura, pode? E a arquitetura falou, pode. Ou seja, o erro não foi dela. Mentiram pra ela que podia. Não foi dela, mas assim, ela devia ter visto melhor. Como eu vou explicar isso? Com a administração de prédio, assim, visto, será que eu já vi uma jacuzzi numa tipo de prédio como o meu? Entendeu? Se comunicado com o prédio, o gerente, não lembro o nome, o síndico do prédio. Antes disso, entendeu? O erro não foi dela, não foi. Mas, na minha visão, ela poderia ter pensado nisso também, entendeu? Pra adicionar. Ela podia ter desabado o prédio dela, porque a empresa de arquitetura simplesmente não disse pra ninguém. Não chegou a contratar um engenheiro de E nem eles vão falar com o prédio. estrutura. Estão entendendo? Podia ter dado uma merda tão grande, porque a piscina em si ela não pesa, mas a água, gente, ela pesa muito. E se o prédio não tem estrutura, acabou. Danifica a estrutura do prédio, principalmente que ela morava na cobertura. Vocês tem um vídeo da dona reagindo à jacuzzi? Pode me mandar o vídeo da dona reagindo à jacuzzi. A dona arquitetura, entendi, a dona arquitetura. Isso aqui, eu acho, né, que deveria ter sido falado pra mim e não foi. Até porque eu não sou profissional do ramo, então eu não tinha como saber disso. E foi aí que eu resolvi pela primeira vez, depois de um ano, me impor e falar que eu não estava satisfeita com o serviço. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Essa daqui é a parte. Tá bom. A quarta parte vai ser gravada aqui mesmo, porque eu entreguei o apartamento pra dona. Eu tô muito feliz, porque é um alívio gigante pra mim, porque eu finalmente vou poder realmente finalizar essa tour dentro do meu coração. Então bora lá. Eu vi que dos primeiros vídeos ficaram várias dúvidas de vocês, então eu resolvi fazer a quarta parte, finalizando a história e respondendo as perguntas que vocês fizeram. Por que eu não falei sobre isso antes? Porque eu ainda estava em negociação com a proprietária para ver se eu ia conseguir comprar o apartamento, para quem sabe no futuro poder reaver o investimento que eu fiz nesse apartamento, locando ele para fotos e vídeos, porque eu acho que é para isso que ele serviria. E também Irrealista, o apartamento irrealista, o apartamento dos sonhos ou dos pesadelos, nunca se sabe. também pelo fato de que eu ainda estava muito mal com as coisas que aconteceram na época e mal comigo mesma por estar me sentindo culpada de ter cometido uma burrada gigantesca, mas serviu de aprendizado e é por isso que eu vim falar pra vocês. Eu não vim falar pra vocês porque eu quero falar sobre uma experiência minha em específico. Eu quero falar sobre como a internet vende algo que não é real e como algumas vezes a gente participa mesmo sem querer participar. Eu vi gente falando assim, por que você só falou agora, depois de tudo isso, você falou muito bem desse projeto antes e agora você tá falando mal. Eu falei muito bem. A gente vai inclusive ver, tá? Ela falando super bem que indica o apartamento de olhos fechados e tudo mais. Tem tudo aqui, gente. Quando eu ainda não tinha a dimensão dos problemas pós-obras e eu falei que gostava enquanto eu ainda não tinha tido os problemas reais. E também porque a minha saúde mental nos últimos anos não foi das melhores, então eu não estava com forças para bancar falar a verdade na internet. Porque falar o que você passou na internet significa que vão ter várias pessoas refutando você, falando que o que você viveu é uma mentira. Eu já passei por isso e era por isso que eu não queria falar ainda na internet, porque eu não tinha psicológico pra ver o que as pessoas iam falar e estão falando. Mas A porta abriu do nada. Será que é casa de padre? Será que é o espírito da Doma Arquitetura que veio me assombrar? Gente, a porta abriu do nada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali, abriu a... Ó aqui. Gente, a porta abriu do nada, sozinha. Sozinha. Senhor da glória, Cristo Redentor Pai, misericordioso, tenha piedade da minha alma, ó Deus. Vamos.
Pedir uma oração. Meu Deus, é o demônio! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! É o demônio capiroto, eu falei, essa casa é uma legião, meu Deus! Porque antes eu falava que eu tinha amado tudo e que recomendava, e agora eu estou falando o contrário. Porque antes eu realmente amava tudo e recomendava. Ainda não tinha entendido o que tinha acontecido, não entendia os atrasos, os motivos, achava que era tudo por causa do Covid, eu achava que o problema não era a falta de comunicação, e sim os atrasos normais. Eu também não tinha visto todos os defeitos e problemas na obra, porque eu ainda não tinha, assim, realmente vivido um tempo na casa o suficiente para saber. E eu nunca falei que o projeto é feio ou que eu não gostei dele no final. O apartamento era lindo, né? Porque ele não existe mais. Só que ele não era funcional. No dia a dia foram acontecendo coisas que eu vi que a gente deveria ter pensado antes. E isso em toda a obra. Porém, algumas coisas a mais. Mas antes eu vou explicar por que eu reformei um apartamento alugado. Em primeiro lugar, porque eu era ingênua, não sabia de nada na minha vida. Segundo lugar, porque eu achei que eu ia conseguir comprar esse apartamento no futuro. E por isso mesmo, eu já fiz um acordo ali por e-mail de que quando eu fosse comprar, aquela valorização... A cara das... Não existe acordo por e-mail. Não existe... Ai, Jesus, não existe por WhatsApp, pelo que seja, gente. Tudo que você faz numa obra tem a ver com o seu financeiro, tem a ver com o contrato em si de aluguel. Você faz tudo no contrato, entendeu? Eu vou alugar essa casa aqui por 1 ano. Beleza. Se um dia eu quiser cortar esse prazo e colocar 6 meses, eu vou ter que fazer um novo contrato. Não existe. Eu fiz por e-mail, eu achei. Não. As pessoas podem muito bem mentir, falar, eu não recebi e-mail nenhum. Não tá aqui na minha caixa, eu não achei, blá blá blá. Entendeu? Vai ficar uma palavra contra a outra. E na reforma não iria contar no valor final do apartamento. Mas isso não foi para contrato. Fui ingênua. Amiga, ingênua é muito forte, você foi burra. Mas tá tudo bem, todo mundo é burro. Eu já fui burra, né? Todos os parceiros, obrigada Doma, maravilhosa, perfeita, indico, assim, de olhos fechados, vendados, numa corda bamba. Patrícia é incrível. Então, aqui já temos uma questão, que é a seguinte. Primeiro ela falou que não tava tendo nenhuma... Tava muito insuportável porque não tinha comunicação direito, né, durante o projeto. E depois ela indica de olhos fechados. Tudo bem que você não tinha vivido dentro do apartamento, Dora e tudo mais, mas... mesmo tendo esses problemas, você enaltecendo e achando incrível e maravilhoso. Eu entendo que é parceria. Eu entendo. Verdade, eu entendo que é parceria. Mas quando a gente tem problemas, a gente dá um jeito de agradecer sem enganar. Entendeu? Tipo, agradecer, mas falar assim, obrigado, Doma Arquitetura. Por mais que tivemos alguns problemas durante o caminho, no final deu tudo certo. Porque é uma forma de você passar a verdade sem desmerecer aquele parceiro. Tá tudo bem a gente ter problemas, mas não é normal você receber um projeto de que seu apartamento vai ficar pronto em 3 meses e ele demorar 1 ano pra ser feito. E aí tem a jacuzzi. Vocês lembram que Não, sim, eu acho meio impossível você manter uma relação sem comunicação, tá? Por exemplo, em relação a, advogado. Se você não falar com o seu advogado, ele pode passar a perna em você. Você tem que estar toda hora ali. E aí, como é que vai o processo? E aí, como é que vai o negócio? Tem como você ter uma obra numa casa que você vai morar e você não se comunicar com essas pessoas? Não existe. Não existe isso. Não existe. Querido, falou da jacuzzi que ela não podia usar, que ela perguntou para projeto de arquitetura se podia, falaram que sim, depois ela recebeu uma notificação judicial do prédio. Mas a arquiteta que fez o projeto da Dora foi responder ela tretas de arquitetura. Que coisa mais gostosa. Perguntaram como que a gente lida quando aparece algum hater. Eu respondi que a gente praticamente não passa por isso aqui na Doma, mas sim, de vez em quando aparece uma outra pessoa insatisfeita.
Eu fiz 41 anos mês passado. E uma coisa boa que a maturidade traz na nossa vida é essa experiência. Eu tenho quase 20 anos, gente, de carreira como arquiteta, mais de 1000 projetos assinados, mais de 500 obras realizadas, clientes muito satisfeitos. Eu mostro essas obras, esses projetos toda semana, aliás, conteúdo toda semana, lá no meu canal do YouTube, aqui também. Então, é difícil, né? A gente agradar todo mundo. Inclusive, antes da gente partir pra isso, a gente vai fazer um speedrun de tour do apartamento. Ó, a gente vai fazer um speedrun. Aqui é a cozinha. Esse é Olha, tá vendo o bracinho? esse mais o defeito. Cama. Eu aproveitar esse pedacinho aqui para criar um baú para ela, aqui, tá vendo? E um apoio para ela colocar um celular carregando ali na tomada. O que mais? Banheiro, escada. Que coisa horrível. Escada vermelha, parede azul, móvel marrom e sofá roxo. Que coisa horrível. Sala. Senhor Jesus. Parece quando eu faço as minhas casas no The Sims. Quer dizer, eu não faço casa feia assim, não. Mas eu não sabia que cor usar, eu usava qualquer... Deus me perdoa, que coisa mais horrível. Ah, ela pulou a jacuzzi, ela cortou a parte da jacuzzi. Ah, não, tem a jacuzzi sim. Um paninho pra gente limpar o Ô, Jesus. Vai ver a Tem uma raiva de escada caracol. tá falando mal da Dora Figueiredo. Eu acho que quem trabalha com público direto, quem tem clientes, de vez em quando aparece uma outra pessoa insatisfeita, mas aqui acaba sendo assim a grande minoria. Um conselho agora, tá? De uma pessoa madura, me sinto capaz de aconselhar. Como eu disse, né, 20 anos lidando com todos os tipos de pessoas, todos os tipos de clientes. Toda história tem 2 lados, então eu acho importante a gente sempre ouvir os lados. E eu tenho 2 filhos também. Vale a pena dizer que eu sou uma pessoa bem experiente com adolescência. Minha filha agora fez 18 anos, já passou essa fase, tá ótima. Mas tem Ela chamou a Dora Figueiredo de imatura? Ou foi impressão minha? clientes que vivem assim uma adolescência tardia, querem atenção, então assim, dê tempo ao tempo, deixa, né, a pessoa esfriar a cabeça. Ninguém é obrigado a continuar com você, né? Eu acho que você precisa deixar o seu cliente livre, se ele tá insatisfeito, pode seguir com outro profissional. A gente tem uma política aqui na Doma de devolver essa parcela de pagamento, se a pessoa está insatisfeita, né? Se não está conseguindo aprovar o projeto. A gente passou por isso, acho que uma vez, quando a pessoa faz o pagamento, tá? No caso. Alguns dias depois, Dora já vivendo por aqui. Gente do céu, olha isso, ela colocou uma super piscina por aqui. Dora, quero ver você aqui, ó, tomando uma ducha deliciosa e nadando nessa piscina. Nadando. Amor, isso aí não dá. Não dá pra sentar nisso aí. Quero ver. Pra quem tiver em dúvida se a gente pode colocar uma banheira, uma piscina assim na laje, sem perguntar pra ninguém, não. Você precisa sim fazer um cálculo pra ver se a sua laje suporta o peso da banheira, tá bom? Ah, mas a banheira é levinha, é uma banheira ali de borracha ou de fibra de vidro, mas... Então, é que não fizeram, vocês não fizeram. Não adianta saber que precisa e não fazer. O conhecimento teórico, ele é muito bom, mas tudo mais... Ele estava inexperiente, mas a Inês hoje em dia é totalmente inexperiente. O peso da água dentro dessa banheira é o que importa. Então, contrata um engenheiro calculista para fazer esse cálculo para você. É simples. E aí, Amiga, se era simples, por que vocês não fizeram? Me responde aqui com toda a honestidade do mundo. descobrir se pode ou não colocar a tão sonhada piscina na laje, tá bom? Tá bom. Aí também tem o antes e depois do apartamento da Dora, que ele era assim, brancão, basicão, tudo mais. Não era feio, um apartamento básico, né? Bem básico, bem bonitinho e tudo mais. Pequeno e tudo. E ficou assim, muito mais bonito. Parece uma sala do Pinterest. Muito Não. Ai, Smack. O negócio azul, a geladeira branca. Uma porta amarela do nada. Aí, uma parede branca com azul. A escada vermelha. Parede azul. Os móveis roxos. Planta e planta e planta. Que coisa mais feia. pastel, muito tom. Nossa, o que tem de pastel, gente, a pastelaria do Juca não tem ideia. Muita luz.
um ar-condicionado, cozinha linda, meio ripado no fogão. Só que o que me pega desse assunto não é nem essa treta. Pra mim, são os projetos irrealistas da Doma Arquitetura. Depois que isso veio à tona, as pessoas começaram a resgatar projetos antigos, né, que a Doma Arquitetura fez, que não deram muito certo, como por exemplo, um projeto que não permite que a cliente use um saltinho em casa sem que isso cause um traumatismo craniano nela. Até ali a cabeça. Como a gente tinha altura suficiente, a gente acabou considerando aqui. Eu não aguento mais ver essa mulher falando uma agonia, gente fala assim, rindo assim, ó, e fala e continua sorrindo. Eu não sei se é porque eu sou tão amargurado, né? Não consigo ser simpático de vez em quando. Mas eu tenho agonia de quem fala assim, ó. Parece que a pessoa é um boneco, ela só vive sorrindo. Pra mim não tem como a pessoa ser feliz nessa sociedade, tá? A altura da minha cliente, da Lu, que ela tem... Ela é um pouquinho mais alta que eu, na verdade. Eu tenho 1,66m, ela tem 1,68m. Aqui, ó, da minha cabeça até a cama, ainda tem 10 centímetros. 10 centímetros, um luxo, eu acho um luxo. A gente resolveu colocar uma margem de segurança caso a Lu esqueça e entre de sapato por aqui, né? Algum saltinho. Então ela já tá super... Eu com as minhas plataformas, ó, cortar essa parte do crânio pra adequar esse projeto, tá? Cortou aqui a cabeça, aqui, pra conseguir entrar nesse ambiente. avisada que ela não pode entrar de sapato por aqui, mas vai que, né? Então tem essa margem pra ela não bater ali a cabeça. Como a gente tinha altura suficiente, a gente acabou considerando aqui... Pois é, você acha que acabou? Esse que é maravilhoso. Esse que é maravilhoso. Que pra você abrir a gaveta, a porta, você tem que sair do ambiente. Você não consegue abrir ao mesmo tempo que você está no corredor. Esse é babado. Enfim, temos mais projetos da Doma Arquitetura. Doma Arquitetura sempre arrasando. Como, por exemplo, nesse projeto, onde o banheiro é dentro do quarto. Gente, esse eu entrei em pânico. Gente, vai mó... Como alguém pensou nisso e achou legal fazer? Gente, eu que eu tomo meus banhos fervendo, fudeu o meu quarto inteiro. Gente, se não tiver selado bem embaixo, silicone, sei lá como é que usa, vai entrar água no quarto inteiro. Quem que pensa que isso é uma boa ideia? Puta que pariu. Fala o quarto todinho. Todinho. Não existe teto que aguente essa quantidade de umidade. Essa cama vai ficar com um mofo. Vai ficar com um cheiro de cachorro molhado tão grande que, olha, eu não sei nem por onde começar. Esse também que é maravilhoso. O meu projeto favorito da Doma Arquitetura é a janela do banheiro com peitoril baixíssimo saindo diretamente pra cozinha, te dando muita privacidade. Que é? Boa noite. Boa noite. Ai, também. Tomar banho enquanto alguém lava a louça. Um charme. Esse daqui pra mim, gente, foi um... Esse é inconcebível, tá? Esse é completamente inconcebível. Não tem cabimento, gente. Por que alguém ia querer uma conexão entre o banheiro e a pia da cozinha? Me fala pra quê? Eu quero muito entender. Eu olho esse projeto aqui e eu fico assim, eu fico realmente sem rumo. Só que uma pessoa em específico gostou. Ele que é o maior auge de todos, o Gustavo Sketch. Amei! Não, eu não acredito. Gente, como a pessoa, meu Deus, se estende pra pegar... Como que é possível? Alguém pensou que isso der certo e o Gava ela tira a foto. Amei! Amei! Da cozinha pro banheiro, uma conexão maravilhosa que pode ser feita. Que nojo, que nojo. Ai, ai. Temos também esse daqui, gente, que é bastante funcional. A geladeira que você não consegue abrir de frente, tá? Essa geladeira maravilhosa que tem que ser aberta de baixo. Você agacha, fica aqui debaixo da geladeira, aí abre. Quando você for abrir a de cima, você sobe em cima da geladeira, se de pendura e abre a porta de baixo, do congelador embaixo, tá? Muito prático, gente. Melhor coisa pro dia a dia. Temos também um compilado de vezes que a Doma Arquitetura tentou matar as pessoas de concussão. Temos aqui o projeto onde você acorda já com um galo na cabeça. Não cocoricó!
Olha a luz ali em cima, meu Deus, direto no olho, rapaziada. Você vai levantar PUC, bateu a testa. Esse, que é um banquinho no meio dos armários, que eu não tenho ideia de... Na cozinha? Que isso? Cozinha sim. Pra que eu vou sentar o bunda suja ali? Me diga. Pode cair a estrutura inteira. Pra quê? De verdade mesmo, eu não entendo o objetivo desse banquinho. Qual que é a finalidade dele? Quem vai sentar nesse banquinho no dia a dia? Tipo, mas tudo bem, né? Ela apareceu inclusive no PNG. Esse também e esse que é o que mais... Tudo bem, né? Ela apareceu inclusive no PNG. Minha gente... Esse também e esse que é o que mais me pega. A mulher teve que tirar foto assim. A mulher não pode se virar direito de noite, porque não cabe. Como que você troca um lençol dessa cama? Se você acorda no susto, o que você faz? Se você acorda de um pesadelo, você morre. Porque você bateu a cabeça tão forte, foi-se embora sua moleira, foi-se embora sua testa, foi-se embora tudo, Luz. Tudo foi embora. Tudo. Concussão imediata. Tem um problema, sim, mental. E eles são moleira, foi-se embora sua testa, morre no susto de noite. Eu gavo dá mais atenção ao lugar onde vai estudar. Tipo, aquele guarda-roupa, faz em todo lugar. Ou faz menor, entendeu? Abaixa essa parte e continua fazendo a cama em cima. E ainda em cima do guarda-roupa. Puta que pariu. Ai, senhor. Teve que tirar foto assim. A lençol de um pesadelo, você morre. Porque você ora-se tudo, Luz. Tudo foi tal. E esse que é uma máquina de lavar louça que você não consegue ficar na frente da máquina de lavar louça, né? Você pode usar. Tem a... Tudo bem se tivesse lava-louça, se fosse nesse reto aqui. Daqui. Não de lado. Meu Deus. Como que funciona uma casa dessa? Verdade, mas tem que fazer de lado, porque senão não rola, tá, diva, querida? Um beijo pra você. Sobre o tópico Dorma Arquitetura, eu só vou logar aqui. A cama anti-LGBT, pra você dormir no armário mesmo depois de já ter saído dele. Ó, aqui o quarto, beleza, de boa. Aí a cama levantou, agora pode dormir. Eita! Eu confesso que esse eu achei legal. Tá? Não. Tipo, é bacana pra quem não tem muito espaço e tal no dia a dia, uma cama que levanta. Eu queria, inclusive, colocar aqui no meu apartamento. Hoje em dia já não tem mais essas frescuradas, graças a Deus. Não precisei fazer isso, porque eu queria um apartamento bem menor, queria ter mais espaço e tudo mais, eu ia fazer esse tipo de cama, mas já me livrei dessa ideia. E por último, o meu projeto favorito da Doma Arquitetura. Esse que pra mim é o melhor de todos. O micro-ondas no chão. Tem coisa melhor do que você fazer um sanduíche assim. Imagina você esquentar o seu feijão nessa posição. Pra mim, esse é o melhor de todos, tá? Você pega seu miojo e já coloca no micro-ondas e já fica aqui esperando, ó. Dá uns 3 minutos, 5 minutos de micro-ondas pra você pegar o seu alimentinho. Eu amo que ela virou. Virou sua bunda. Ó, ficou pronto. Eita, que delícia. Já come no chão mesmo, ó. Já deita aqui. Que delícia. Nham, 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 nham. Delicious. E come ali mesmo. Esse pra mim é o melhor. Deixei até por último, porque o micro-ondas no chão, gente, ó, pra mim não dá. Pra mim... Eu já vi o micro-ondas no chão, mas o apartamento era assim, ó, no ovinho, não cabia nada. Eu já vi de tanta forma o micro-ondas. Ela podia ter botado em cima da bancada, podia ter botado uns armarinhos ali em cima. Será que é armário? Armarinho ali em cima, ó, ao invés de botar aqueles 2 trambolhos ali, ó, botasse um pra cá e o micro-ondas ali. Gente, olha que simples. Ou até em cima da geladeira, já vi até em cima da geladeira, já fui dentro de armário, já vi em muito lugar micro-ondas. Mas embaixo é inadmissível, minha gente. Acabou.